Uma música muito bonita, tá? Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Nesse vai e vem da vida, meus amigos, quando Dilma vai, Bolsonaro vem. Hoje, por volta de 6h30 da manhã, Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília após passar 3 meses nos Estados Unidos. Do aeroporto, o ex-presidente seguiu direto para a sede do Partido Liberal para um café da manhã com parlamentares. No seu primeiro discurso após a chegada, Bolsonaro já fez questão de cutucar o governo Lula. Aspas, o parlamento está nos orgulhando pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando para esse pessoal aqui, por hora, e que no pouco tempo que está no poder, não vão fazer o que quiserem do futuro da nossa nação. Fecha aspas. Antes, ainda no aeroporto de Orlando, Bolsonaro foi questionado sobre seu papel como oposição ao atual governo. E ele disse o seguinte, aspas, não vou liderar nenhuma oposição, vou participar com o meu partido como uma pessoa experiente, com 28 anos de Câmara, 4 de presidente, depois de vereador e 15 de exército, para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Fecho aspas. Osmar, ele veio de classe econômica, né? Veio de classe econômica, veio, como sempre, idolatrado pelo povo, porque é isso que eu falo. Você não vê aonde o Bolsonaro... assim. A imprensa não diz que foi assim. A imprensa disse que não tinha público. Não, o aeroporto estava lotado. Não, assim, sendo bem sincero. O aeroporto estava meio esvaziado. Mas é óbvio, porque as pessoas hoje se sentem ameaçadas. Se as pessoas vão poder ser presas. Mas eu tava esvaziado. Se as pessoas puseram restrição para acesso ao aeroporto. Mas eu esperava muito mais gente. Assim, o que Como aconteceu... é que vai ter muito mais gente em Brasília, depois de tudo que aconteceu? O que aconteceu depois de tudo que aconteceu, quem vai ter coragem de pisar em Brasília? Não se compara com o que acontecia com frequência em qualquer aeroporto do Brasil, qualquer aeroporto que tem tamanho de rodoviária. Você ia numa aglomeração em Brasília hoje? Eu não iria nem no passado, nem hoje. Não, tá bom, mas se fosse algo que você apoiasse, você iria hoje? Vamos imaginar o seguinte, se a minha mãe quisesse ir lá, por exemplo, eu não deixava. Não deixava. Minha mãe, eu vou lá, tem uma aglomeração. Não vai, não. Muitas mães estavam ali, muitas avós também. E avós também. Eu não deixava. Olha, assim, é fatal a gente fazer um paralelo de como eram as recepções em cada voo pequeno, em lugares remotos ou lugares maiores, que o Bolsonaro tinha em 2017 e 2018. Isso é um fato. Hoje estava esvaziado, tinha poucas pessoas. Eu acho, inclusive, que possa ter sido, aí sim, uma estratégia do próprio PL de passar um sinal diferente, que talvez o Bolsonaro não seja a figura que eles vão apostar mais nos próximos anos. Eu não sei. A gente teve uma entrevista exclusiva do Bolsonaro no Morning Show hoje de manhã. Foi muito interessante. Ele deixou muito claro o papel dele nos próximos tempos, né, o que ele pretende fazer. Né? Inclusive, eu fiz uma pergunta para ele sobre a Prefeitura de São Paulo, na dúvida entre Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, quem seria o candidato do PL, e ele cravou o Ricardo Salles, então ele descartou aí o próprio filho para a disputa da Prefeitura de São Paulo. Então, agora, inclusive, o cenário está ficando cada vez mais claro por aqui, e ele deu uma série de respostas muito direto ao ponto, e para mim a mais importante de todas foi exatamente essa, do papel que ele vai exercer no futuro, que não é o de uma grande liderança da oposição, e sim alguém que vai estar ali dando apoio e suporte para uma oposição mais volumosa, com mais lideranças políticas, e assumindo ali um papel quase de conselheiro dessa turma. Né? Agora, esquema tático da Polícia Federal, né, que foi dito ontem pelo delegado César Luiz Busto de Souza. Tá? Ele afirmou o seguinte, que ficou acordado que as lideranças políticas e os apoiadores não recepcionassem o ex-presidente no saguão do aeroporto. Para evitar aglomeração, a orientação foi que Bolsonaro não deixasse o local pelo saguão, mas sim por uma saída diferenciada, após passar pelos trâmites de desembarque. E restrições no trânsito, no horário da chegada, esquema especial de segurança e coordenação no trânsito para impedir e reduzir, né, acesso ao aeroporto. Enfim, né, foi feito... Não, e o aeroporto estava razoavelmente cheio, e o que eu digo, por um lado, você pode ter sua razão quando você diz, estava esvaziado,
Mas me desculpa, onde o outro pisa, ele é xingado. O Bolsonaro sem não. dúvida, O Bolsonaro não. Tem uma grande diferença. Foram pessoas verde e amarelo, foram depois para recepcionar o Bolsonaro no prédio onde ele estava, junto com outros políticos. Ele foi também recepcionado. É o que eu digo. Eu acho que o brasileiro, pelo que a gente está acompanhando, agora, você acha, ele teve uma certa esperança hoje. E, ó, não Obrigado, só o você acha- desembarque. Também existem medidas de atuação caso se façam aglomerações perto do local que Agora, o Bolsonaro sem vai morar. dúvidas. Agora, vocês acham que hoje em dia, Então não é se o Bolsonaro, CNPq, é só pra dizer que não é se o CNPq. Bolsonaro começar a rodar o Brasil e fizer vários voos aí por aí, vocês acham que ele vai ser recepcionado como ele era no passado, 2017, 2018? Eu acho. Não como, não igual, mas eu acho. Eu acho que aonde ele pisar acha no que vai Brasil... diminuir o- Ah, mas aí ele é você tem que recepcionado. perguntar pra Márcia Sensitiva. O que você acha, Nelson? Que ela acha? Não que eu esteja chamando você de Márcia Sensitiva, mas é que eu Olha quero só, que a você gente tem- participe. A gente tem que considerar algumas coisas aí. Primeiro, a gente teve uma orientação das autoridades de segurança para que o povo não fosse ao aeroporto. A gente teve uma informação também das autoridades que o Bolsonaro não iria se encontrar com o público que ali estivesse. Ele iria sair por uma saída alternativa. Então, tudo isso já são pontos importantes a se considerar para o público que esteve lá, que, diante das circunstâncias, foi um bom público. Outra coisa, ele chegou, foi em Brasília. E Brasília só existe lá em Brasília, no meio do Goiás, justamente porque é um território não tão povoado. Quando o JK Imagina, foi uma das levado maiores para lá, capitais do Brasília país. proporcional. tudo bem, mas não se das maiores cidades do compararia no aeroporto de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de qualquer outro aeroporto onde a gente tem maior população. Quando foi para construir Brasília, já foi para tirar de onde está a grande população para não ter manifestação lá todo dia. É Por fato isso é que que não as dá pra manifestações comparar. do dia 8 Não, ensejaram diversas caravanas, de vários locais. Por isso eu concordo com o Thiago Osmar falou aqui. Ele vai ter em outros aeroportos agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, uma recepção muito grande. Talvez não como antes, mas ainda assim muito grande, eu porque acho não que há vocês outra estão muito pessoa. otimistas, Não, né? ainda Dani, não há é outra otimista. Num momento, era uma Aqui já é o jogo era uma de disputa. conjectura. Não, ele passou 3 meses fora do Brasil. O governo Lula, antes ainda de tomar posse, já estava governando, já estava passando pacote fura-teto. Governando Já tava- naquelas, né? já tava tocando Deixaram o barco. vencer aí Já uma tava tocando o dezena barco. de milhares de doses de vacina. Aí o que acontece é o seguinte, diante de todo esse cenário, o tanto de fala absurda que o Lula já fez até agora, o tanto de medida absurda que o Lula já fez até agora, e Bolsonaro estava onde? Você quer saber da minha Ele opinião? estava tirando férias. Tudo bem, justo. Você quer saber a da pessoa minha é opinião? justo tomar férias. Se eu fosse agora, ele, eu é tava com natural. medo de ser preso antes. que isso. É justamente também. porque É lógico, o Lula essa fez mesma tudo coisa. isso. É porque o natural Lula que se depois de rebaixou 3 tanto. meses- Lula se abaixou tanto que deixou o Banco Central à mostra. Mas é inegável que a base do Bolsonaro está desmobilizada, depois de 3 meses fora, sem tatuante na oposição e por aí vai. E ele já deixou claro que não é esse papel que ele vai fazer também. Mas é claro que ele deixou claro que não vai ser o líder. Porque o líder, quando ele precisa dizer que é o líder, sinal que ele já não é o líder. Mesma coisa de autoridade. É por isso que ele A pessoa não vai ser, precisa. não, porque ele já é. A liderança é um. Ah, mas A ele liderança deixou é muito feita claro. E aí eu discordo. um trabalho orgânico, Eu discordo natural. quando o Daniel Peraí. fala que a base discordo. não Tá tá forte. desmobilizada. Não tá. Você acha que está Pelo mais contrário. mobilizada que nas eleições? Eu acho que a base conseguiu se manter forte no Senado e na Câmara dos Deputados, que é o que ninguém dos eleitos. imaginava. Mas eu digo entre os seguidores, entre a população. Ah, mas a base que interessa pro Bolsonaro é quem vai representar ele no Senado, é quem vai representar ele Também. na Câmara. Então você acha e que a essas base, pessoas se você acha que os mantiveram muito apoiadores, fortes. os apoiadores Muito que estão forte. nas ruas, os apoiadores que estão lá no WhatsApp, você acha que eles não são importantes? Não é que eles não sejam importantes, mas para uma decisão do futuro do país, o mais importante é o que ele formou. E a gente sabe que ele formou. Ele formou um Nicolas Ferreira forte, ele formou um Gustavo Gayer forte, ele formou um Eduardo Bolsonaro Vamos forte, falar o principal, o Tarcísio. um Tarcísio forte. Esse é o ele principal. formou... Não, e todos os políticos de direita, eu acho que se mantiveram fortes. Eles não cederam, porque, me desculpa, eu acho que a esquerda tinha certeza que com a derrota do Bolsonaro, ela ia destruir a direita no Brasil. E ela não destruiu. É muito sem nítido dúvida. que a gente tem uma posição Sem muito dúvida, forte mas hoje. eu acho que é inegável que o movimento é muito mais de menor envolvimento, menor engajamento com assuntos políticos mesmo pela parcela da população que muito fervorosamente apoiou o Mas é Bolsonaro. claro, porque não e tá em os período principais eleitoral. apoiadores Não tá na do disputa. ano passado. Não, Mas você até perdeu a antes, disputa, acabou a É disputa. óbvio. Agora Mas é até antes das eleições. Peraí. Pepe, o Daniel queria o quê? Ele queria a Cássia Mas o Daniel tá Kiss no certo. chão do aeroporto com um terço rezando Ave Maria, é isso? O Daniel tá certo no ponto. O Bolsonaro, ele Aliás, perdeu... deixa eu mandar um beijo pra Cássia em inglês. Cássia,
quis. O Bolsonaro, ele perdeu muito a base dele porque ele resolveu passar férias nos Estados Unidos. Na verdade, ele resolveu tirar férias quando ele perdeu as eleições no final de outubro. Não é? A gente não vê falar do Bolsonaro desde outubro. E é impressionante... Claro que o Lula fala dele todo dia, para. É impressionante como o Bolsonaro é ruim de estratégia. Ele fica 3 meses tirando férias e ele escolhe vir para o Brasil quando? No dia que o governo anuncia o arcabouço fiscal. Eu acho que o governo anunciou o arcabouço fiscal... Esvaziando completamente a vinda dele para o Brasil. Se ele fosse um pouco mais esperto, ele esperaria mais uma semaninha para vir, ou chegaria um pouquinho antes para bater no arcabouço fiscal, para pautar a discussão sobre o arcabouço fiscal, que realmente é contrário ao que o Guedes propunha, né, que era respeitar o teto de gastos, apesar do Guedes ter desrespeitado o teto de gastos na prática. Não pode, né? esperar uma semana. Mas é impressionante, ele escolheu a pior data para chegar. Não, sabe por que ninguém está falando dele, ninguém está falando do Bolsonaro, está falando do arcabouço fiscal do Lula. Sabe por que ninguém pôde? Não, o arcabouço foi apresentado, você viu? Eu vi. Nossa, que coisa horrorosa. Aquilo, não vou chamar... Aquilo foi apresentado porque ele chegou como forma de obnublar a chegada dele. Vamos combinar. Conseguiu. Vamos combinar. Porque aquilo e o PowerPoint do Dallagnol, ó, estão aqui, ó. Tá pau a pau. O PowerPoint do Dallagnol tá pau a pau. O PowerPoint do Dallagnol e o arcabouço. Muito melhor. As linhas gerais... Aí, não. Agora, sabe por que ele não podia chegar mais tarde, esperar mais uns 10 dias? Porque na semana que vem ele tem depoimento na Polícia Federal. Tá? Vale lembrar. Não é assim. Ele está cumprindo a obrigação. Semana que vem. Depois de amanhã. Mas você não tem passagem. O Felipe quer acertar o dia certo, que seria ideal para chegar. O dia, a hora, exato. Claro, lógico. Tem que saber. Deixa eu fazer uma pergunta. O maior líder da pergunta. oposição está chegando no Brasil, não tem que planejar o negócio? Felipe, tem que ser assim. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Temperado? Você falou de erro de estratégia do Bolsonaro, certo? Que ele é péssimo em estratégia. Bom é o governo Lula, que debocha de ameaça de morte a autoridades, que o ministro da Justiça vai para uma favela comandada pelo tráfico de drogas. É ruim também. Tá. Porque não tem como você falar de estratégia. Se você criticar o Bolsonaro por estratégia, você tem que fazer uma humilhação em você praça não vai conseguir pública. que ele elogie o Bolsonaro. Ao governo Lula. Combinar. Não, mas vai também... ficar o programa inteiro aqui que você não vai conseguir. Não, mas se a gente está falando de estratégia, não tem nada pior que a estratégia do governo Lula nesse começo. Porque só foi mentira e só foi mico. Eu tô certo ou eu tô errado? Mas tem que lembrar o seguinte, que ele viria exatamente na semana em que estourou a questão das joias. Então já foi estratégico ele adiar mais um mês para esse assunto dar uma abafada e agora isso não ser tão perguntado. Vou contar uma coisa para você. Voltar ao assunto, ele viria, mas a verdade é que ele viriu.